Boa noite, você que vai chegando e vai chegar agora. Esse é o programa Falando de Orixás, com os seus apresentadores legítimos e reais, né? E a gente marcou para começar às 19 horas, mas infelizmente, por conta de funções, a gente não conseguiu entrar às 19 em ponto, mas conseguimos entrar. Se você estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, porque é importante. Olha aí, ó, Babá Edson de Oxum, meu irmão, tá aí. Aquele bate-papo de bamba, que vocês que já acompanham o programa Falando com Orixás, já devem ter acostumado a ver. Babá Edson do lado de lá e eu do lado de cá, e a gente batendo um papo sobre vários temas. Boa noite, irmão. A bênção. Boa noite, irmão querido. O mesmo que nos abençoe sempre, Pai, a bênção. Boa noite a todos que estão aí chegando, nos vendo, que estão acostumados a nos ver aqui, como o irmão sempre fala, os idealizadores do programa Falando de Orixá, de fato. Essa é a grande verdade, né? Porque se você fizer uma pesquisa aí no Facebook, você vê que a gente já trabalha com esse nome, Falando de Orixás, há mais de 5 anos. Começamos em 2014, 2015, que a gente já mexe com essa coisa Falando de Orixás. Meu irmão lá de São Paulo e eu aqui da Roça dos Marimbondos. Então, os idealizadores do projeto Falando de Orixás, da live Falando de Orixás e do programa Falando de Orixás, devem ter acostumado a ver em qualquer mídia. Edson do lado de lá e eu do lado de cá. Oi, tá ouvindo aí, irmão? Eu não tô ouvindo aqui o retorno meu. Tô ouvindo, sim. Ah, então tá bom. Bom, a gente tem uma série de coisas para falar. Eu coloquei esse tema agora, o seguinte. O que está certo e o que está errado? A gente vê aí uma série de vídeos que são feitos por outras pessoas, algumas pessoas bem polêmicas, não tão polêmicas quanto a gente. É porque para ser polêmico tem que ser polêmico a vida inteira, né? Não é polêmico de momento. Sobre diversos temas, e a gente vai ir falando sobre isso. A gente que já falou muito sobre essa questão do o que é certo e o que é errado no candomblé. E as pessoas têm aí... a intolerância sempre paira, né? O candomblé costuma ter 2 pesos e 2 medidas, sempre para tudo. O que você acha, irmão? Não, sem dúvida, a gente tem isso como regra e está entranhado no nosso candomblé, né? É uma coisa que é meio cultural. A primeira ideia que você tem da história do o que é certo e o que é errado, a gente já vê aquelas pessoas que se manifestam e dizem, sem usar essas palavras, mas elas dizem indiretamente assim: tudo é certo e perfeito, partindo do princípio que eu esteja planejando, que eu esteja à frente, que eu esteja cultuando. E o do outro sempre é o errado. Então, a gente começa com uma premissa de 2 pesos e 2 medidas, porque atravessou as eras, não é verdade? Isso acontece há milênios, né? Porque a gente, que não é novinho, a gente já viu aí diversas situações que foram consertadas, corrigidas, ajeitadas, pano passado por cima, né? Peneiras com buracos gigantes essa aqui pode porque é filho de Babalorixá, de Alorixá, e o outro não pode. Quer dizer, isso já é uma questão que a gente vê já desde os nossos abás, né, meu irmão? Sim, e sem falar que isso não está só no candomblé, né? Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano e a gente também tem essa consciência de que as pessoas trazem para o candomblé o que ela aprende de uma maneira cultural. É aquilo que se reflete para a gente, né? O que a oralidade transmite para essas pessoas e elas terminam trazendo para o seu dia a dia. E, lamentavelmente, esse dia a dia engloba a nossa religiosidade.
Mas eu gosto muito de falar da questão da nossa religiosidade, porque tem aproveitadores que eu chamo de aproveitadores, né? Que, na verdade, usam dessas brechas para, de alguma forma, se promover, agregar, juntar pessoas em si, porque a gente sabe que tem pessoas que foram marginalizadas pelos ditos donos do axé. Não que esses donos do axé tenham lá o seu passado limpo, retilíneo, no que diz respeito ao que eles mesmos pregam. Mas, de alguma forma, os que foram ali marginalizados por uns ou pelos outros acabam caindo no colo de alguns aproveitadores, na verdade, que corrigem o que o sacerdote de verdade também tem condição de corrigir. E a gente vai falar sobre alguns tópicos. A exemplo, até um vídeo que eu coloquei no YouTube hoje, até eu quero deixar claro que foi uma dica do dono, do proprietário da Calçados Onira, inclusive que essa live é patrocinada pela Calçados Onira, que te calça dos pés à cabeça, e pela Pilão de Ouro. E aí eu fiz esse vídeo hoje, um vídeo curtinho de 5 minutos. Bom, fui jogar com outro pai de santo e ele disse que o meu santo está errado. E agora? O que eu faço? Tem santo errado, irmão? Diz aí. Na minha concepção, não tem, né? Quando uma pessoa chega na casa do outro e abre um jogo e se mostra um outro orixá no caminho daquela pessoa, e esse orixá vai trazer equilíbrio, esse orixá vai trazer alguma coisa, é muito simples quando você chama a pessoa e diz, olha, esse orixá precisa estar na sua vida por causa disso, por causa daquilo. Mas santo errado não tem. Agora, foi iniciado, tá iniciado. Isso é um problema que a gente vê na atitude do irmão, que ao invés de chamar o cara e falar, olha, existe um problema, vamos chamar o seu sacerdote, vou te dar uma força, vou te dar um ebó e você volta para sua casa, e coisas do tipo, a primeira atitude do cara é dizer, não, seu santo está errado. Temos que te recolher e fazer tudo de novo. Então, já começa com o lance da hipocrisia, né? A hipocrisia do... Eu tinha um caso exatamente igual na minha casa, mas aqui pode, você está com o santo errado. Então, a gente tem um monte de nuance em cima disso que prejudica demais, irmão. Prejudica porque, além de dar arma a quem realmente não tem competência e quer se aproveitar dessas falhas, às vezes de sacerdotes sérios, eu não sei se esse texto aí que você colocou do outro sacerdote, quando fala isso, se é por uma questão de intolerância, é porque não foi eu que fiz, porque eu acredito que o caboclo, quando o filho do outro senta na mesa dele, ele já está com aquilo ali programado, com a programática na fala de dizer tem alguma coisa que está errada, né? Porque eu creio que santo feito iniciado é santo iniciado. Você, como você mesmo disse, e o Cudi Fauno Milá, e a tradição, e o candomblé tradicional também, sabe que se uma pessoa precisa de um outro imolé na sua vida, vai ser colocado, às vezes os dois comem ali no mesmo prato, né? Muito orimejo nasceu por conta do que os antigos chamavam de guerra. Um orixá está guerreando pelo outro, pelo seu ori. E esses dois orixás comiam porque, pela falta do entendimento do antigo, mas eu digo com a máxima inteligência, hoje o tradicionalista ou o cultuador de Ifá sabe que uma pessoa pode se iniciar, o africano inicia uma pessoa num culto, precisa colocar que a pessoa seja iniciada em outro culto, e que precisa que a pessoa seja iniciada em outro culto para determinada coisa da vida dele, ele precisa da energia de Ogum para vencer determinadas batalhas, então ele precisa arrumar Ogum e se iniciar no culto de Ogum, não que ele vá se tornar Elegum de Ogum. Isso, no caso, é a tradição iorubá. E no candomblé, se fazia isso também de uma forma distinta. A diáspora não tem nada para perder. Ela trazia a energia daquele orixá para a pessoa e os dois comiam ali, ó, na mesma boca. Olha, se vai cortar então, viu, pai Edson, uma cabra para Oxum, ela vai ter que dividir com o Oiá. As duas têm que comer juntinhas. E assim se fazia, sem dizer que estava errado.
Não é mais ou menos por aí, irmão? Exatamente isso. Você arruma um outro orixá na vida da pessoa e dá caminho, porque a pessoa precisa daquela energia. Não é que precisa mudar de santo. Aquela energia vai complementar a vida da pessoa. Mas aí a gente volta para aquela questão, não somente da hipocrisia, mas o outro gancho que a gente tinha falado anteriormente, você falou sobre o aproveitador. O aproveitador pega a pessoa que está passando por uma dificuldade e que está com a cabeça ruim, que está com a vida em dificuldade, e aí, no meio disso tudo, a pessoa fica fragilizada. E aí ela termina ouvindo o aproveitador, e aí o aproveitador distorce as verdades a favor dele e convence a pessoa que tem que fazer santo de novo. E por aí a gente tem uma série de outros... Determinadas questões dessas ficam até engraçadas. A gente acaba fazendo piada com determinadas questões. Mas existem, sim, a gente sabe disso, alguns radicais, eu chamo eles dos senhores de axé, e dessa questão do que foi feito em outro lugar está totalmente diferente, e eu não aceito, na verdade, essa. Vamos lá. Tem outro tópico, outro gancho, que eu acho que a gente vai emendando, costurando um no outro. Diz assim: meu pai de santo disse que eu tenho que acertar um monte de santo. Assentar um monte de santo. Tá certo? Precisa disso? Vou deixar você falar primeiro, depois eu falo. Então, eu acho que a gente chega numa problemática e aí a gente fala sobre dois cultos, né? O culto de Oxubó e o culto de Ibá. E na minha casa eu tenho um culto de Ibá. E, na verdade, eu tenho um culto de Ibá e de Oxubó. Porque quando uma pessoa precisa da energia de determinado orixá na vida dela, eu não tenho, eu, particularmente, eu não tenho o costume de botar um outro orixá, um outro Ibá para aquela pessoa. Mas é claro que cada caso é um caso, irmão. Porque o Iaô vagabundo, que não cuida de um Ibá, não vai cuidar de três. Então Com não certeza. adianta. Quando o cara tenta fazer isso para amarrar Iaô, ó, gente, não funciona, viu? Não tem o efeito que a gente espera. Você vai fazer Então, na aqui em sua casa, eu não coloco esse monte de bar sentado, a menos que seja profundamente indispensável, eu não coloco outro Ibá. Então, se o orixá determinar que precisa, a gente vai fazer. Mas se não for, não, orixá, a pessoa precisa daquela energia daquele orixá. Então, a gente vai trazer essa pessoa e nós vamos colocar, ela vai dar... É o Ogum que ela precisa. Então, vamos dar comida para o Oxubó de Ogum e vai trazer essa energia de Ogum para a vida dessa pessoa. Caso contrário, irmão, é mais um Ibá para juntar teia de aranha e eu ter que cuidar sozinho. Bom, você já sabe que tradicionalmente, o Axé Opobaru trabalha no contexto de Adiubó. Já herdei o Axé dessa forma, e se não fosse herdado também, a coerência do Adiubó, para mim, é perfeita. Mas é lógico que há casos que uma pessoa, em específico, tem que arrumar para ele cuidar determinado imolé, determinado orixá, e, no caso, a gente arruma e manda levar para casa, né? Porque até no culto de Ifá, você às vezes vai se iniciar em Ifá, e não fora do culto de orixá, vai se iniciar em Ifá, e você, às vezes, já é iniciado no candomblé para um orixá, e você precisa se iniciar no culto de determinado outro orixá, e aí entra até aquele outro tópico, né? E aquele orixá é para você cuidar, não é para casa cuidar, não é para o babalorixá cuidar, não é para ninguém cuidar. Eu sou contra esse monte de Ibá, acho que não tem necessidade, acho que trazer energia do orixá para a vida da pessoa, o Adiobó, ele está de bom tamanho, porque ele é coletivo, né? Você linka a pessoa àquele altar lá, coletivo, aquele Adiobó, e evita que esse Iaô, né, que mal tem responsabilidade com o próprio Ibauri, vamos dizer assim, o mínimo, vamos dar um exemplo assim, tenha que ser responsável por um monte de Ibá, e custo também. Nesse momento, os aproveitadores vêm e te chamam de maluco, que você mandou arrumar um monte de santo, e diz que na casa dele
você não vai arrumar nenhum, porque é no Adiobó, porque santo é tal, isso, aquilo, outro. E, na verdade, a minha opinião é que não tem necessidade de arrumar um monte de bar para uma pessoa que está na cena, irmão. É mais ou menos por aí que eu entendo. Não, não tem mesmo. E assim, a gente também tem o aproveitador do contrário. O aproveitador do contrário chega e diz: olha, esse culto de Oxubó não existe. Isso é E assim vai. bobagem. Bar coletivo não está ligado a ninguém. Então você tem que ter o seu Ibá. Porque o aproveitador, se o cara chega e ele é do culto de Ibá, ele diz que está errado, tem que ser Oxubó. Se o cara é do culto de Oxubó, ele chega e está errado, eu tenho que vir para o culto de Ibá. Então, ele mesmo não tem personalidade, ele mesmo não tem firmeza com nada do que ele diz, ele só tem um compromisso de ganhar, ganhar e ganhar, em todos os sentidos, direções, o tempo todo. Aqui no inbox a menina manda aqui assim, Babá, esse negócio de santo errado, Babá Carlos, Babá Edson, boa noite, Mutumbá, esse negócio de santo errado, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, esse negócio de santo errado é assinar atestado de burrice. O santo veio em mim ou eu menti, então, porque o sacerdote não manda ninguém pegar nada. O que o senhor acha? Falei, minha filha, eu já vou responder. Se você foi iniciada lá de Oxum, e Oxum veio em você, e Oxum pulou e deu nome, e Oxum tomou perfuré, e tudo mais que a sua tradição da sua iniciação pede, se você disser, assinar esse atestado do Pai de Santo que está dizendo que o seu santo está errado, que você não é daquele santo, você tem que perguntar para ele da onde que saiu, por exemplo, Oxum. Porque se você não é esquizofrênica, não tem múltiplas personalidades, não participou daquele filme fragmentado e fingiu loucamente que estava incorporada ou possuída pela energia de Oxum, você não mentiu para você mesmo, não mentiu para o seu sacerdote, mas esse sacerdote está mentindo descaradamente para você. Essa é a minha opinião. Fala aí, irmão. Mas eu acho que a colocação dela é perfeita. Ela disse exatamente, ela sintetizou muito bem quando ela diz: se o cara está mentindo, você tem que dizer para ele: isso é loucura que você está me dizendo. Agora, se você aceitar, então você é esquizofrênica, você é fragmentada e você que é a louca. Isso é a verdade. É a grande verdade. Então, essa coisa do corrigir santo, porque a gente conhece gente que eu conheço, não sei o meu irmão Edson, né? Eu conheço gente que já foi feita em 4 santos. 4. Conheço muito. E nos 7 anos terminou com o último. Eu vou dizer até quais santos. Foi feito de Oxalá, depois deu obrigação de 1 ano do Oxóssi, depois deu obrigação de 3 anos de Iemanjá e terminou agora os 7 anos com Oxum. Infelizmente, mamãe Oxum. Mas foi assim mesmo. Deus do céu. Já vi muitos outros. Eu conheci uma garota, uma senhora, que o nome dela provavelmente ela está assistindo, o nome dela é Edna, e essa mulher ela fez Xangô, depois ela fez Ogum, depois ela fez Oxóssi, e aí passou por tudo isso. Uma pessoa chegou nela e falou assim: minha filha, você fez todos esses orixás. Nossa, quanto boró, sua vida não vai para frente, porque você é de Nanã. Nossa E ela Senhora. fez Nanã. É muito santo. Você vai dizer o quê com uma criatura dessa? E ela estava virada em todos, viu? Mas o ponto é esse, né? Não é nem o ponto de trazer energia do orixá para a vida da pessoa, não. Que é porque também não é piada. A gente não vai se contradizer. De que, de repente, a pessoa precisa da força, da energia de todos esses orixás, de todos esses cultos na vida dela. Agora, a pessoa ser elegum de 5, 6, 7, 8 imolé, aí já é maluquice. E é onde a menina tá colocando aqui. Que se ela sentasse na mesa, já ia falar que o rapaz, quem está jogando é maluco. Porque da onde, então, que saiu o espírito que tomou ela? Né? Essa é a grande verdade. Tem comentário? Você falou? Tem que ler, que eu não consigo ler daqui. Vê aí. Vai, coloca aí.
Márcio Antônio, boa noite, babá. Benção aos mais velhos. Márcio Antônio, boa noite. Benção aos mais velhos. Ele está pedindo benção aí, o Márcio Antônio, viu? Isso, colocou aí? Pronto. Que Deus abençoe sempre. Márcio Apolônio. Que Deus abençoe sempre, Márcio. Mas quem? Hugo Silva, benção, babá. Hugo Silva. Rosângela Ribeiro, a benção. Meu pai abençoa a benção. Adrian Jennifer, Motumbá Babacais. Motumbá Babacais. Senhor abençoa sempre, a bênção. Tumbá Xemo, Tumbá. Leandro Pietro, boa noite. Boa noite, Leandro. Beijo no coração. Depois ele falou Motumbá, Edson, Semen assistindo e pediu a benção. Então tá bom. Vamos continuar, irmão, com mais um tópico que eu acho que é super interessante para a gente estar tocando. E eu quero agradecer aqui a Onira Calçados, que foi através da Onira Calçados que veio esses tópicos, viu? Na minha casa, canta de um jeito diferente da casa de outros, ou melhor, de outras pessoas. Eles estão certos ou é nós que estamos errados? Ou é nós que estamos certos? Deixar você responder essa agora e depois eu dou aí minha opinião. Vai lá. Cânticos são questões tradicionais e a gente tem os nossos cânticos próprios que se subdividem em cultos familiares. Então, uma pessoa pode cantar de uma maneira na casa dela e ser uma questão familiar, e o outro cantar diferente, e os dois estarem corretos. De uma mesma cantiga, cria-se variantes por causa de famílias, e ninguém está errado. Então, porque alguém canta diferente, não quer dizer que cante errado. Agora, quando se trata de pessoas, que também a gente sabe que existe gente que canta totalmente distinto, sem tradução, sem estrutura, aí você sabe que o cara não estudou, que ele só ouviu dizer e copiou os piores dos piores. Aí realmente é complicado. Mas a gente não tem essa função de julgar. Se o cara, ainda mais nós, irmão, que a gente vive da aula, se o cara nos procura para esclarecer, ele vai encontrar a resposta. Se ele quiser continuar cantando o negócio dele, é só não me convidar, porque eu não vou. Nessa coisa de Orim, inclusive, ontem a gente teve aí uma live com o Alabê Elton, do CD Xirê Alabê, do projeto Xirê Alabê. O menino tem mais de 8 milhões de visualizações no YouTube. E o tema legal foi daquela cantiga Aurê, né? Ambocussuriá de Alá. Que, de alguma forma, ele tomou, não que ele tenha tomado para ele, né? Deram a ele a legalidade de autoria dessa cantiga. E eu falei, não, você não fez. Essa cantiga é velha, essa cantiga é muito velha, e não foi você que fez essa cantiga, mas ficou muito bom na sua voz, né? E teve aí uma grande repercussão. Mas a cantiga é muito antiga. E tem esse negócio, né? Que de quem põe na mídia primeiro acaba se adonando de uma coisa, mas ele sempre disse que deu uma polêmica, ele sempre disse também que ele não era o autor da cantiga. Essa coisa de cantar diferente, meu irmão bem explicou, para mim não ficar repetitivo, tradições e tradições, famílias e famílias, axés e axés. A única coisa que deve ser sine qua non, se você segue uma tradição cuja matriz é iorubá, é respeitar a linguística. Eu acho que dentro da linguística está tudo certo. Mesmo que esteja tudo diferente. Concorda comigo, irmão? Perfeitamente, é isso. Porque outro dia a gente estava falando em boxe, aqui vai servir para vocês, ó, não é piada, não. Da questão da pluriculturalidade. O Brasil é muito grande, né? Se formaram muitas tradições, do Iapoque ao Chuí, de ponta a ponta do litoral. Muitas tradições e muita coisa, lembra muita coisa e não é a mesma coisa. Parece piada, mas é assim. Muita coisa lembra a outra coisa, mas não é a mesma coisa. A ponto disso, nós temos exemplo a roda de Xangô, que é diferente em cada tradição, em cada axé, em cada raiz, e às vezes em cada família de axé.
tem ali um dedinho ou outro. Alguns axés são mais ligados ao Imolé, a Xangô, ao grande rei dos povos Yorubá, e outras são menos ligadas a Xangô. Né? E tem até uma pergunta relativa a essa. Diz aí, irmão. É porque a gente tem até a diferença da própria expressão, né? Em algumas famílias você chama roda de Xangô, em outras famílias chama orô de banho. Então a gente tem já uma distinção dentro dos povos iorubás, dentro dos povos Oió. E aí as pessoas não compreendem que tradições familiares têm que ser respeitadas e elas existem e elas têm que ser compreendidas. Se você quer opinar, compreenda. Se você quer compreender, estude. Se você quer dar palpite, vá para um grupo de fofoca. É verdade. Se você quer aprender, você tem que procurar aprender. Tem que gastar, gente. Tem que pagar, tem que pegar o professor falando assim, eu quero aprender. Né? Porque as coisas não caem de mão beijada na cabeça de ninguém, porque na minha não caiu. Se na do Edson caiu, eu não sei. Né? Bom, é verdade, as pessoas querem as coisas, mas... E o interessante também é querer as coisas relativas à sua tradição. Eu vou só pegar o gancho que a gente falou aqui ontem. Porque senão você faz uma coxa de retalho e funda... E aí na sua casa, aí você está começando agora, e a gente vai falar desse povo que está começando agora, né? E monta um achecadinho. Porque você gostou lá do vídeo do Babá Edson cantando o negócio? Nossa, vou pegar essa cantiga que o Babá Edson cantou na live aqui e vou cantar em casa. Aí você pega lá um vídeo do Babá Carlos cantando outro negócio, nossa, isso aqui ficou bom, eu vou colocar também. Aí você pega lá um vídeo do outro, eu vou colocar. No final das contas, você fez uma sopa de letrinha que ninguém sabe entender da onde você veio, para onde você vai ou onde você quer chegar. Esse também é um grande problema no que diz respeito à cantiga. O que você acha, irmão? É isso daí. E eu vou te falar uma coisa. Eu me lembro que teve uma vez, a gente estava numa situação e um cara chegou e falou assim, eu acho engraçado, vocês falam muito sobre separação, das pessoas saber a diferença de uma coisa... Mas o pai Pécio era um homem que agregava demais. Ele pegava uma cantiga do axé de um, ele pegava a cantiga do axé do outro, e ele sabe... Mas a diferença do nosso pai é que o nosso pai parava, sentava, entoava, cantava e explicava. Ele dizia, essa cantiga de tal axé, você só pode cantar ela se você mudar essa frase. Essa cantiga é de outra família. Você pode cantar na casa do outro, você não pode cantar dentro da sua casa. Essa cantiga é para quando tiver alguém mais velho, de tanto tempo. Se não for, não cante, nem na sua casa, nem na casa de ninguém. Então, nosso pai sabia onde começava e onde terminava toda a besteiraiada. Então, quando alguém quer falar, citar o nome do nosso pai como exemplo, pode também, não tem problema. Mas vai entender o tanto que aquele homem estudou e teve de compreensão na vida para depois você querer comparar. E também não pode se basear, porque a história do nosso pai é uma história que ela transcende alguns axés. Então é totalmente diferente, porque ele legitimamente é do Gantuá, legitimamente Muritiba, legitimamente a Casa do Xumaré. Então, legitimamente fora o Batistinho que tem suas próprias palavras. Concorda, irmão? Perfeitamente. Ele fez santo com um, lavou a cabeça com outro, porque a mãe de santo morreu. Ele não saiu pulando de del em del porque ele queria outro axé, não. A mãe de santo morreu, e aí ele deu sequência. Ele foi atrás de seu Nezinho, que foi quem fez o santo dele de fato, dentro da Casa do Xumaré. Depois ele migrou para o axé da Muritiba. No portão, ele ficou lá até Pai Nezinho morrer. Pai Nezinho morreu, ele procurou a mãe dele, que foi uma menininha. E ele se tornou legitimamente filho desses três axés. Legitimamente, esse ano faz 11 anos que o nosso pai se foi fisicamente desse plano, mas o bode de Ogum continua chegando na Muritiba e assim por diante. E é importante que o axé é vivo e
o meu ancestral também. É vivo nas suas palavras, nas minhas palavras, na palavra de Nossa Soberana, na palavra da Iadane, da Maninha, da Iaebé, do Axé, na palavra de todos os herdeiros e todos os filhos que ele aqui deixou. Nós não esquecemos o nosso sacerdote, momento algum, em nada que a gente aprendeu. Agora, para dar um toquezinho no que você falou que o papai fazia, uma das coisas que ele entendia também é que ele sabia legitimamente qual era a grande nação dele. E a gente tem, e ela está espalhada em todos os grandes axés, em todos os axés que se dizem da língua iorubá. Então, quando a gente fala da coxa de retalho, é especificadamente coisas que são individuais. Existe uma cantiga que foi feita especificamente para o axé Ipondá da sua casa, que é a cantiga do seu axé. Cantigas específicas aqui do axé Pobaru. Essa coxa de retalho, isso nunca foi feita. Agora, é lógico que é muito bonito, às vezes, uma cantiga de Oxóssi que se canta no Axé Alaquetu, né? Em Salvador. Como você não vai cantar? Você vai cantar, porque é bonito, você vai trazer para sua casa e dar referência. Olha, eu estou cantando essa cantiga, que era cantada na casa de Dona Olga, assim, 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 e é muito bonita e eu gosto de louvar o Oxóssi. Você vai dar nome aos bois, concorda, irmão? Referência. Eu acho que esse é que é o problema. A falta de... botar referência lá. A Adrian Jennifer está fazendo uma pergunta. Coloca só a ela aí para a gente ver qual é. A dela eu achei interessante. Sobe a pergunta. Mas tem que dar os créditos, né, irmão? Tem que dar os créditos a quem é de direito. É lógico. Já chegou? Dá para você? Sobe ela aí. Que demora um pouquinho. Tá. Babás, me desculpa a pergunta, mas né, porque tocou no assunto quando o seu zelador falece. Quanto tempo depois podemos escolher alguém para guardar a gente? Mutumbá. Adrian Jennifer. Meu querido, se a sua casa não tem uma continuidade de herdeiros, se tem herdeiros, eu acho que você deve se manter na sua tradição, na tradição onde você nasceu, na tradição onde você foi iniciado, se mantenha nela, porque família a gente não troca, ou não deveria trocar, né? Lógico, há casos e casos. Há casos e casos. Mas eu acho que você deveria se manter na sua casa. Agora, se não há continuidade no seu axé, e a gente vai falar sobre esse negócio de continuidade, tem aqui uma pergunta, se não há continuidade no seu axé, eu acho que você deve... Isso é uma coisa pessoal, não existe essa regra. Meu irmão vai falar, a gente vai bater um papo sobre isso. Você deve aguardar pelo menos o período de luto do seu sacerdote, né, o período da sua casa, um período que se ouve a xexê e tem ali um período de luto, e após isso você vai procurar uma pessoa próxima da família, porque atrás de morro tem morro. Essa deveria ser a pessoa, acredito eu, melhor para cuidar de você, porque seu pai ou sua mãe devia ter avô, devia ter irmãos de santo, tios de santo. Eu acho que se manter na mesma família é o ideal, quando a casa não tem continuidade, e o período é aguardar um período de luto, até para não parecer que está saindo correndo, né? O barco está afundando e você for o primeiro a pular. Essa é a minha opinião. E aí, irmão? Não, perfeito. E guardar o luto, que é o prazo estipulado de pelo menos um ano, mas se vai procurar da família, procurar botar um jogo, saber o que o orixá determina, e lavar a cabeça, guarda seu luto e a vida segue. Não pode, se a casa não continuar, você segue com a sua vida. E assim a gente vai. Normal, porque a pergunta dele é depois de quanto tempo, né? É esse negócio, lava a cabeça, bota um jogo, saber o que o orixá quer, para onde o orixá quer ir, e de preferência busca dentro da própria família, a não ser que seja aqueles axé do eu sozinho, né? Que nasceu do nada. Diz aí, irmão, porque tem muito. Daí é difícil, né? Ser filho do vento, aí não dá, porque aí é folha seca, não dá, não. Mas se tem família, se tem padrinho, madrinha de Uruncó, também é uma opção. Veja direitinho, que é para dar uma sequência boa e bem estruturada no espiritual. Bom, tem uma outra pergunta em box aqui, que eu venho separando. Tenho 3 anos de santo,
já tenho casa aberta, já tirei 3 IAO. Sou marginalizado por isso? Essa é boa de responder, viu? Boa, boa. Na verdade, existe muita gente que critica. E, mais uma vez, a gente identifica, nessas críticas, nós identificamos a hipocrisia. Porque Sim. o cara que critica o IAO de 3 anos hoje, que está tirando IAO, é o cara que fez santo dos filhos dele lá atrás com menos de um ano. Né? Normalmente é assim que acontece. Agora, existem poréns em tudo isso. Você tem 3 anos de santo, você tem dom, porque você está com uma casa aberta, você já tem 3 reais raspado. Agora, você tem alguém te dando suporte? Você tem alguém te ensinando a fazer? Porque raspar a cabeça e imaginar que é só isso, não seja pai de santo, abre uma barbearia. Agora, se você tem alguém que está te dando suporte, te ofertando conhecimento, te instruindo da maneira correta em proceder, então você não tem que se preocupar com a marginalização que você está sofrendo. Agora, vou ser muito sincero, se você está sendo marginalizado, bem provavelmente você não está tendo acompanhamento ou as bênçãos da sua família ou de alguém mais velho próximo, senão alguém já teria tido botado a mão na consciência e na decência de vir ao seu favor e à sua defesa. Perfeito, irmão. Eu acho que é assim. Não sendo folha seca... Boa noite, Cadu, nosso irmão aí, ó. Um beijo para você. Você não sendo folha Beijo, seca... Cadu! Não estando sozinho, não estando abandonado, é aquele ditado: atrás de morro tem morro. Você é marginalizado, eu não sei o motivo, mas aí vou pegar o gancho da palavra do meu irmão, porque no mínimo você está sozinho. E ninguém nasce sabendo fazer santo. De ninguém. Iniciar ninguém no culto. Não é pelo que você passou que todas as outras pessoas vão passar a mesma coisa, porque os oris são distintos e individuais. No passado, uma pessoa, quando ia iniciar, quando se abria aquele jogo para aquela pessoa iniciar, no momento da iniciação dela, já sabia que ela ia ser sacerdote ou sacerdotisa, que ia ser babalorixá e alorixá. Aquela pessoa já era tratada distintamente, ela já tinha um acompanhamento e acesso a algumas questões que os outros não teriam, porque realmente orixá sabe para que a gente nasceu dentro do culto. Agora, o período no candomblé, o período iniciático é do momento da sua iniciação ali até os 7 anos, onde você vai para a roda do grande rei Xangô e ele vai ser te colocado a sua posição. Xangô vai dizer para que você veio no culto, seja para ser o babalorixá e alorixá, ter um posto dentro da casa, etc, etc. Agora, se você tem família, meu filho, e tem um sacerdote segurando na sua mão e segurando a navalha junto com você, mete o pé, toca a sua vida e continua suas iniciações, porque, com certeza, quem estiver te criticando, se você estiver sendo guiado pelo seu sacerdote, pela sua família, quem está te criticando é quem, com certeza, fez um monte de iaô lá com 1 ano de santo. Porque se as pessoas olharem para trás, tem muito rabo sujo sentado, o povo sentado em cima do rabo sujo. A grande verdade é essa aí. Né? E a gente não vai falar nem nessas questões de obrigações, etc, etc. O interessante é você ter o seu sacerdote ao seu lado. No culto de Faurumilá, o que o seu Arabá sabe, você sabe. E no culto de Orixá não é diferente. O que o seu Babalorixá sabe, o conhecimento lhe pertence, desde que você seja um bom filho e esteja ladeado a ele. Não seja marginal para a sua própria família. Porque aí os outros, manda todo mundo tomar sopa. Viu? Não é mais ou menos isso aí, irmão? Pode ser até que você não concorde. Mais ou menos isso aí. Eu diria para tomar outra coisa, mas eu de verdade, se eu tenho um filho, seja ele velho, novo, primeiro que eu não tenho vergonha de filho de santo que tem dom. Porque se ele tem dom, foi o Odu com que ele nasceu. Esse Odu já veio na frente. Então, se esse destino é o destino reservado para ele, só cabe a mim apoiar. Eu não sou ninguém para ir contra isso. Orumilá Ifá diz que nós temos que aceitar o destino, seja ele bom, seja ele ruim, ou não tão bom. Mas se a gente não aceita,
as dificuldades só crescem. Então, eu aceito o meu destino, eu aceito o destino dos meus filhos. Então, quando meus filhos precisam fazer santo, eu não quero saber se eles têm 7 anos tomado, se não tem, se eles têm 1 ano, se eles têm 3 anos. Se o orixá botou na porta deles, no caminho deles, e é determinado que seja feito, eu não vou deixar eles serem marginalizados. Eu vou lá, eu boto a minha cara na frente para fazer. E tá aqui, eu apresento, eu escolho o padrinho, que é para as pessoas verem que ele não é folha seca, ele não está sozinho jogado no mundo. Eu é que tenho que botar minha cara. Então, acho que tem uma hipocrisia, mas uma questão relapsa. Se você estiver fazendo sozinho, nós não apoiamos isso. Não. Mas se você estiver fazendo e a sua família está deixando você apanhar sozinho, então você precisa rever o conceito da sua família. E também deixa eu falar um negócio aqui, viu, irmão? Se você está fazendo sozinho, também quem marginaliza, eu acho que antes de marginalizar tem que dar uma boa palavra. Se ofereça, estique a mão, ofereça a mão em apoio. Vem cá, meu filho. Você está fazendo essa coisa aí sozinho, está sendo discriminado, vem cá. Passa axé aqui em casa, entra para a família, que a gente vai junto com você conduzindo e ninguém mais te taca pedra. Você também não pode querer se manter sozinho. Nós precisamos um do outro. A nossa religião é baseada em família. Mas se eu tiver um filho de santo que tem 3 anos de santo, tem a casa dele aberta, ele quer fazer Iaô, a mão está esticada. A minha, meu irmão vai esticar para os deles e qualquer sacerdote de responsabilidade vai esticar. Porque no passado se respeitava muito, viu, irmão? As pessoas falam isso, o povo não conhece a história da religião. Se respeitava muito a individualidade de cada um e o odor de nascimento daquela pessoa e o dom que aquela pessoa nasceu para ser sacerdote. E às vezes acontecia desse sacerdócio acontecer precoce. Acontecia dessa forma. E os sacerdotes estavam ali, os sacerdotes e as sacerdotisas de mão dada com aquele Iaô, com aquele filho, para ele fazer os filhos dele. Então, se filhos meus precisarem, eu também podem contar comigo, porque a mão está aqui, ó. Mas sozinho, eu sou o primeiro a tacar a pedra. Eu mesmo que taco a pedra. Não deixo ninguém tacar. Eu taco logo um pedregulho na cabeça. Já vou falar, você está fazendo isso aí, você aprendeu isso da onde? Já taco logo a pedra. Para de palhaçada. Para de palhaçada. Eu sou o primeiro a tacar a pedra. Então, nesse já fica caso... uma pedra de anguinho no quengo dele. Já nesse caso, é 2 pesos, 2 medidas, que eu acho que baixar a cabeça para aprender e para pedir não é vergonha para ninguém não, viu, irmão? Mas eu acho que antes de apedrejar, a gente tem que oferecer a mão. Viu, meu filho? Procura um sacerdote. Procura. Você vai encontrar sacerdote ou sacerdotisa pronto para te esticar a mão, para te ajudar a prosseguir no seu caminhar aí. Família. Sem família, a gente não chega a lugar nenhum. Não é isso, irmão? É isso. Candomblé e Dilé. É isso aí. Olha aqui, a Adriana Jennifer fala muito obrigado, Babá Carlos e Babá Edson, pela presença, pela resposta. E a Luciana de Xangô, a bênção Babá Edson, a bênção Babá Carlos. Boa noite, a bênção. E assim sucessivamente, mais um monte de respostas. Mas a gente vai continuar aqui com esse sistema da polêmica, porque tem uma menina que diz assim, babás, né? Ela diz assim, será que as pessoas não são assim por causa de uma questão de cristianismo? Eu entendi a pergunta dela. Eu acho que ela quer dizer porque o cristianismo, principalmente o catolicismo, tem essa questão de papado, né? Essa questão de Vaticano, né? A missa é a mesma. Ela pode ser em latim, ou pode ser em português, ou em inglês, em alemão. E as pessoas que, porque foram criados, acho que ela está querendo dizer isso, dentro do catolicismo, então, quando elas não encontram uma coisa que seja identicamente igual ao que ela faz, ou que o pai dela faz, ou que a mãe dela faz, ela se confunde. Isso a gente falando das pessoas que se confundem, essas que fizeram essas perguntas. O que você acha, irmão? Não entende a diferença da individualidade? Eu acho que a comparação é até válida. Eu acho que a comparação é válida. Mas a gente precisa relembrar que o catolicismo tem um diferencial. O cara, quando vai para ser padre, ele entra num seminário e ele estuda 30 anos da vida dele. 30 anos. Para depois
ele ser padre. Então, se a gente tivesse sacerdotes que tivessem a consciência de que a gente precisa passar o conhecimento, mas que as pessoas precisam absorver, e para absorver tem que estudar, nós teríamos sacerdotes mais bem preparados, assim como são os padres. Tem uma pessoa mandando mensagem aqui no inbox da página do Axé Pobaru, dizendo o seguinte: então tem quem conserta começando de novo. Vocês faz recalchutagem. Aí não botou o nome, é fake, né? Recalchutagem. Faço recalchutagem. Tudo tem conserto nessa vida. Só não tem conserto o seu, Ori. Né? Fala aí, irmão, o que é que você está falando? Pode falar, eu não dou conta. A pessoa faz um comentário e às vezes é engraçado, mas a recalchutagem não é exatamente dessa forma. A pessoa precisa ter... primeiro ela precisa querer. Ela precisa estar com a Ori e o coração aberto. Quando ela está em equilíbrio com a cabeça e o coração, ela já está metade do caminho pronta para encontrar o Odu da felicidade, da sorte, porque ela aprendeu a botar em equilíbrio o coração e a cabeça. É o que a gente faz todos os dias no nosso orixá. Quando a gente faz Poricã, a gente bota a cabeça e o coração no mesmo nível. E assim a gente é feliz. Então, em primeiro lugar, antes de falar sobre recalchutagem, vamos falar sobre humildade. Quando a gente se torna humilde para querer se remanescer, querer se recuperar, querer ter um bom caminho, a gente já tem meio caminho andado com isso. Então, não precisa de necessariamente uma recalchutagem. A gente precisa entrar em equilíbrio com a axé. E aí você tem uma bandeira, levanta ela e segue ela. E tudo isso fica muito bem, obrigado. Agora, ou as pessoas optam por procurar um sacerdote sério, decente, que possa lhe fazer uma recalchutagem, ou então cai na mão de um aproveitador e faz tudo de novo, e aceita um monte de santo, ou joga seus ibá fora, joga dentro de um córrego e vai fazer o Oxubó porque o aproveitador diz que é isso. Então, ou é 8 ou é 88. Meu irmão é muito fino, né? É muito fino. Para mim, essa pessoa que mandou essa mensagem aí, ela tem que tomar um copo gelado de cicuta, porque não tem mais o que fazer. Se você quer usar o termo recalchutagem, dar mão a alguém e ajudar ela a caminhar para que o ori dela esteja equilibrado, para que o coração dela esteja equilibrado, para que o caminho da vida dela tenha resultado, e não fazer com que uma pessoa jogue fora tudo o que ela já fez de sacrifício da vida dela para estar fazendo santo de novo, e aí depois aquela pessoa acaba virando macaco, porque não vai ser na sua casa, companheiro, que aquela pessoa também vai se sentir bem, não. Porque pelo ori que o senhor tem, não vai ser na sua casa que ela vai se sentir bem. E já ela está indo para a casa de outro, e às vezes pode ser outro aproveitador, que nem você vai fazer a pessoa jogar os ibás, o adiobó, o ori, tudo num córrego, como disse meu irmão, que usou uma palavra fina, eu já digo no valão, a ata do lixo, e fazer mais um santo. E aí a gente tem esse monte de pessoa que é feita de Ogum, de Amanjá, de Nanã, do Baluaí, vira com isso tudo e acaba esquizofrênica. Na minha época de Aôs, o pessoal parava no sanatório. Hoje eles vão para um sanatório chamado outra coisa, Igreja Evangélica. É isso aí. E complementando a receita, cicuta e bota menta e 2 folhas de hortelã. Não é? Para poder dar um gostinho. Então tem todo esse tipo de... Tá vendo como é que... Não, é que hortelã, se caso a pessoa ainda não tenha se assumido direito, hortelã mata a bicha. Mata a bicha, mata a bicha. Olha para você ver. As pessoas, elas usam de subterfúgios, mas não botam a cara. O Babá Carlos está aqui botando a cara, Babá Edson, viu? Botando a cara para dizer que existe sim a condição de se ajeitar, de se arrumar, de se colocar as coisas no lugar, ao invés de se apedrejar as pessoas. Tá? Bom, o Ricardo Monteiro Rachado fala: benção, Babá Carlos, estou ligado na live. Patrícia Jaqueline, muito bababá Edson. Deja Silva,
Mojuba, a Lu Franchini bate palma e a Rosângela Ribeiro também bate palma com um torcinho legal pra caramba aqui, ó. Um torcinho legal. Bom, tem outro aqui que diz assim: Babá, parei na casa de um sacerdote, ele me fez assentar 6 pombogiras. E agora? Onde eu enfio isso? Olha. Olha a resposta. Olha a resposta. Bom. Minha filha, bem complicado esse negócio. As pessoas lidam com a espiritualidade, eu acho que de uma maneira diferente da visão que a gente tem. E quando eu digo a gente, porque eu e meu irmão trabalhamos juntos com várias situações, e não vou dizer para vocês assim, olha, a gente concorda em tudo, a gente é praticamente gêmeo. Não. A gente tem as nossas discordâncias e a gente senta e conversa do eu acho que isso não é, eu acho que isso é, e a gente se entende sempre. Mas a gente tem uma visão muito próxima da espiritualidade. E aí, Pombogira é uma entidade que é muito importante para a vida de algumas pessoas, que é necessária essa energia na vida de algumas pessoas. Mas 6 pagou. Montou um cabaré inteiro, né? Bom, olha, igual meu irmão, vou dizer, essas entidades são muito próximas, inclusive a energia de Orixá Exu. E elas podem realmente fazer a diferença na vida de determinadas pessoas. Assim como algumas pessoas precisam se aproximar do culto de determinados orixás, algumas outras precisam se aproximar de determinadas energias dessas entidades, sim. Mas 6, não. Foi 6 vezes que você pagou, e ela diz aqui que é de um pai de santo famoso nas redes sociais. Bom, foi 6 vezes que você pagou, foi 6 vezes que você gastou, foi 6 vezes que você se doou, mas o que você faz, eu não tenho a resposta para te dar. Se você tiver uma casa, um espaço, cuide delas. Porque se realmente elas responderem nisso aí, você vai ter 6 amigas, 6 companheiras, mas você caiu no golpe da Chiquita, viu? Agora cuida delas, que elas cuidam de você, ué. Não tem outra opção. Não dá mais para falar mais nada, viu? Aí vem aqui. E essa pergunta eu achei interessante. Babá, o senhor postou um vídeo falando de faço ebó, dá tudo errado. Faço bori, dá tudo errado. Fiz santo, deu tudo errado. De quem que é a culpa? Eu faço essa pergunta para vocês, aqui no Message. Fiz ebó, deu tudo errado. Fiz bori, deu tudo errado. Fiz santo, deu tudo errado. De quem que é a culpa? Esse é o tema de um vídeo que está no YouTube, e ele trouxe aqui fazendo essa pergunta. Chama Rogério, aqui de Uberaba. E aí, irmão, quer responder? Não, irmão, começa aí. Bom, fiz ebó, deu tudo errado. Vou responder tudo uma vez. Fiz bori, deu tudo errado. Fiz santo, deu tudo errado. Na verdade, o seu ori é que não foi bem cuidado. O seu ori, o seu caminho, Exu, não foi bem cuidado. A gente parte da premissa que você é um ser individual. Quando vem no Aie, deixa sua cópia no Orum, seu Iporim. Quando você escolhe o seu ori na casa de Adialá, Ori, o moldador de todas as cabeças, você chega na porta do Orum para descer, escolhe o seu destino, lá o Orumilá está observando o que você está fazendo, e Exu está lá junto também vendo, e te libera para vir para essa terra. Você não foi bem cuidado na sua individualidade. Não existe ebó de receita de bolo, tenho certeza que você passou no ebó de receita de bolo, tenho certeza que a sua iniciação foi uma receita de bolo, onde faz 1 milhão, e eu tenho certeza que esse seu bori não respeitou a sua individualidade, o seu Odu e o seu caminho. Por isso, nada deu certo. A culpa é de quem?
a culpa é da falta de cultura religiosa. Simples assim. De quem? Aí a gente deixa ainda na interrogação. E aí, irmão? É o despreparo. A gente vinha falando sobre o despreparo de determinados sacerdotes e esse despreparo entrou na moda. As pessoas entram, sentam e acham que o glamour de ser babalorixá é botar um torso e amarrar um negócio e uns paninhos de lado assim, faz um nozinho e aí sai se requebrando e é babalorixá. E não é nada disso. O estilo que a pessoa tem não faz dela mais ou menos religioso do que outra. Mas a falta de estudo faz. A falta de preparo faz. Então as pessoas pegam aquilo que elas passaram e replicam. Ou que elas viram outro passar. E existe um modus operandi para você preparar um sacerdote e alguns modus operantes que vão acontecendo no decorrer da vida. A pessoa vai criando know-how ao passar por determinadas coisas. E aí ter o privilégio de ter uma família que te apoia te leva à excelência de você ter esse preparo, de você ir absorvendo esse preparo no dia a dia e cuidando cada dia melhor das pessoas, do caminho, da vida das pessoas. Agora, quando a pessoa não tem preparo algum, a chance disso acontecer, de não acertar a mão em cuidar da vida, do ori, de um ebó da vida dessa pessoa, a chance é muito grande, né, irmão? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou te fazer uma pergunta para complementar. Você está com quantos anos de iniciado? Eu estou com 35. 35 anos. Você parou de tomar uma palavra até hoje? Não, meu Deus! Eu boto Iaô aqui em casa. O último Iaô daqui da minha casa, eu liguei para o Axé Batistini para pedir uruncó para minha mãe, para nossa soberana. Ela deu o uruncó do último Iaô, foi feito aqui em casa. Então, quer dizer, a única palavra que eu tenho para dizer a respeito disso aí é que, além do sacerdote, como disse meu irmão, a gente trabalha junto, ele mesmo disse, para deixar claro, somos da mesma família de Ifá, somos da mesma família de Orixá, e comungamos, levantamos a bandeira da mesma nação. Além de tomar uma palavra com o sábio dos sábios, que é Ifá-Orumilá lá, tomamos uma palavra com os nossos sacerdotes, ou os nossos abás, os nossos mais velhos, e às vezes até com os nossos mais novos. Buscamos o certo. Nada nessa vida se faz sozinho. É posto, mas sabedoria também é. Nada nessa vida se faz sozinho. Então, na verdade, essa coisa da receita de bolo e não respeitar a individualidade da pessoa é o passo certeiro para o fracasso. Porque a gente sabe que uma pessoa vai ter eós distintos do outro, independente de serem até do mesmo orixá, e que determinada coisa, por causa de Odu, determinada coisa não pode ir na vida daquela pessoa de forma nenhuma. Às vezes determinada cor, às vezes determinado alimento. E isso não tem a ver com orixá, tem a ver com o Odu, do individual da pessoa. E cada questão uma questão. Às vezes a pessoa tem problema de ancestralidade, aquilo não é visto. Quer dizer, é falta de sabedoria e é falta de humildade também. Você não acha não, irmão? Com certeza. Irmão, a falta de humildade, a gente não vai longe do que a gente está falando agora. Quantas vezes você perguntou para mim quantos anos de orixá eu tenho? Agora fala para eles quantos anos de orixá você tem. 40 anos. Fazer agora dia 21 de abril. Aí nós temos 5 anos de diferença. Quantas vezes eu já liguei para pedir alguma coisa para você e você para mim? Várias vezes. Na verdade, as minhas figurinhas estão todas com você e as suas estão comigo. E a idade não foi nenhum empecilho. Eu acho que isso é um dos sinais de humildade. É aquilo que você estava falando. Você falou o negócio do torcinho bonitinho, da roupinha. Olha, tem muita gente. Vocês desculpem, eu não dou conta. Tem muita gente
que na vida social fora do candomblé, das religiões matriz africanas, seria nada, nem ninguém. Porque não fizeram força para estudar, não fizeram força para crescer de forma nenhuma, para ser alguém de alguma forma, não são nada se não estivessem envolvidos na casa de religião. Então eles querem abrir ali uma casa de religião aleatoriamente para fazer com que as pessoas se dobrem a eles e eles se sintam melhor por estarem acima de alguém. Mas vão por aí massacrando a vida das pessoas e a mágica desse povo é briga. É dizer que o que o outro faz está errado e o que dele é certo e tem que fazer de novo, e etc, etc. É um povo que não planta uma semente e fica pegando as sementes e as frutas que caem de árvores frondosas, levando para a casa deles e dizendo assim, olha, vou te descascar e vou te pintar da minha cor. Porque a pessoa que nada é na vida social, ela, com certeza, ela vai ser uma péssima pessoa dentro da religião, porque ela vai querer aparecer mais do que um pavão misterioso. Geralmente são esse tipo de pessoa. Não é bom filho, nunca vai ser bom pai. Irmão, essas pessoas, elas têm uma coisa, elas são totalmente fracassadas na vida inteira. Aí elas vão olhar para trás e elas vão, ao invés de notar, de perceber o legado da nossa ancestralidade e ver aquilo que os ancestrais aprenderam na diáspora, aprenderam. Você sabe o que é que eles olharam para trás e viram e aprenderam? O sistema escravocrata. E aí eles botam isso nas casas que eles estão abrindo. Eles são escravocratas. Irmão, o orixá não é escravo de ninguém. Não tem que se rastejar, não tem que se humilhar. Pelo menos isso não acontece nas nossas casas. Não tem que se humilhar, não tem que ser tratado igual a cachorro. Iaô não é cachorro. Iaô é o futuro da religião. O Omoifá não é cachorro, o Omorixá não é cachorro, tem que ser tratado com dignidade. Agora, voltando ao assunto dessas pessoas, eu digo assim, o caboclo, ele vê que nada na vida dele, ele é bom, ele é ruim, ele dá errado em tudo. Aí ele fala assim, olha, ele diz a desculpa, eu vou montar um terreiro para mim, uma casa de candomblé, uma casa de umbanda, uma casa... Aí, ele é péssimo na vida social. Ele monta aquela casa de religião, ele vai ser um péssimo sacerdote e, com certeza, ele é um péssimo filho. Entendeu? Essa é a grande realidade. E a pessoa ela pode quebrar esse warrior e esse Odu negativo. É só ela se corrigir, porque dá tempo, é só ela olhar para trás, assim como os nossos ancestrais, e falar assim, cara, na minha vida social, eu não fui nada, eu tive essa oportunidade, deixa eu ser um ótimo pai e deixa eu ser um bom filho como exemplo. Né? Porque eu posso dizer para você o seguinte, irmão, eu posso não ser o melhor filho do Axé Batistini, não. Mas eu sou de confiança, disso não tenha dúvida. Da minha mãe, fui do meu pai. E isso é importante. Assim como você também, né, meu irmão? Sim. E aí a gente vai vendo as pessoas tentando superar seus fracassos pessoais, criando um sistema onde ele oprime quem deveria ser acolhido. E aí, porque você pode prestar atenção, quando você vê os caras que se identificam dentro dessas características que a gente está falando, que são os famigerados donos do axé, né? E a primeira coisa que eles fazem é juntar os filhos e proibir. Não pode ir na casa de ninguém, não pode virar na casa de ninguém, não pode fazer isso, não pode aquilo outro. Então, quando tem muito para esconder, já é difícil. É exatamente isso. Quando você proíbe de que se veja outras tradições, de que se comungue com outras pessoas, e o pior, geralmente essas pessoas dão de presente de herança para os seus filhos, para os seus neófitos recém-iniciados, dão de presente para eles os inimigos que eles contraíram no decorrer da caminhada deles, né? Que é o pior. Perfeitamente. Aqui tem gente fazendo bastante comentário, olha lá. A Ianca Cristina fala, boa noite, Mutumbá Babá. É o Fomo de Logum Edé aqui. A benção, Mutumbá Tio Edson. É o Fomo de Logum Edé, meu pai abençoa. É Alessandro Moura.
A Lu Franquina, aí a Luciana fala assim, já presenciei várias vezes os senhores trocando ensinamentos entre si e acho, além de correto, muito bonito. E assim sempre vai acontecer, eu não tenho nenhuma vergonha, eu tenho sede do saber, e se eu souber que o meu irmão está com um caminhozinho que eu não tenho, eu não demoro 5 segundos para fazer a chamada de vídeo. Passa para cá, porque você não vai morrer com isso, não. Exatamente a mesma coisa acontece. Agora eu tenho um monte de mensagem dos filhos que estavam falando assim, Babá, pergunte para o Babá Edson aí qual é a opinião dele sobre o que aconteceu na live onde o senhor falou dos transexuais no Candomblé e foi atacado por babalorixás homofóbicos. É o seguinte, irmão, fizemos uma live falando sobre transexualidade e Candomblé, como lidar, e eu dei a minha opinião. Eu disse que, é claro, assim, vou fazer uma síntese, que a pessoa deve ser tratada com todo o respeito social que ela já adquiriu. Se é uma mulher socialmente, essa mulher vai ser tratada como mulher na casa de religião. Se é um homem socialmente, vai ser tratada como um homem na casa de religião. Então, se é um homem trans, vai ser tratado como um homem. Se é uma mulher trans, vai ser tratada como mulher, em ênfase. E disse que tinha ali uma pequena vírgula no que diz respeito aos sacramentos religiosos, que havia necessidade de distinção entre sexo masculino e feminino para determinados cultos, e isso era um particular daquele filho trans e o babalorixá, no momento do bori, no momento de um ebó, que tem que se falar o nome de batismo, etc, etc. Mas eu recebi, irmão, 1 tonelada de pancada de pais de santo e mães de santo homofóbico. Quer ver? Eu vou ler aqui para você 2 que eu tenho aqui ainda os papelzinhos guardados. Olha só, um tal de Pedro César Juremeiro da Bahia, ele diz assim, eu tenho ilê, e em minha casa, se entrar este negócio de trans, boto para correr debaixo de espada de São Jorge. Esse foi um. Aí foi mais de 50. Um tal de Pai Getúlio de Elafim, sou babalorixá, e o que o senhor falou a respeito, o direito deles na rua, sim. Mas na casa de santo, isso é uma palhaçada. Nasceu homem, morre homem. Todas as vezes que todas as casas que aceitam este povo, para mim, tem que fechar. Olha para você ver. Aí tem um outro aqui, ó. Rafael de Matamba, de Cachoeira, na Bahia. Primeiro, eu acho que quem destrói o candomblé são os homossexuais. Agora, essa de transexual é o fim da religião. Na minha casa, meu pai não aceita nem travesti na assistência e nem em visita. Discordo do senhor totalmente. Aí ele bota aqui a palavra, aquela com V, só quer sussagem. Sussagem deve ser alguma terminologia lá da Bahia que eu não sei o que é. Né? Aí tem outro, só para você que vai comentar sobre isso. A Selma JC do Rio de Janeiro. Ah, essa aqui é evangélica. Satanás está falando pela sua boca, pai dos demônios, vocês vão queimar nos infernos, transexual não existe, isso é um demônio. Muitos já foram libertos por Jesus. O único salvador, esta religião, é o próprio anticristo, entre outras coisas. E aí, irmão? Tá com você a bola. Irmão, primeiro as pessoas têm que ter uma consciência de que você vive em sociedade e quando você vive em sociedade, você tem que seguir normas, leis, regras que são impostas. Quando a gente fala de regras e normas, a gente fala de construção social. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando de uma construção social. A construção social que foi criada a partir do momento que alguém decidiu que tinha que chamar alguém de homem, alguém de mulher. Porque anterior a isso, tudo era macho e fêmea. Então, existe muito mais entre macho e fêmea do que as pessoas realmente querem ver, do que as pessoas realmente querem saber. Agora, quando a gente fala de transexualidade... Oi? Muita coisa além do sexo biológico. Muito, muito. E quando a gente fala de transexualidade,
antes de falar de religião, a gente está falando de uma questão social. Direitos adquiridos que as pessoas têm e que tem que ser respeitado, porque a lei diz que tem. Se você não diz, se você não quer ser preso e ir para a cadeia, você tem que respeitar. E aí eu fico admirado de ver as pessoas de dentro do Candomblé, as pessoas que vivem perseguições múltiplas, né? As múltiplas minorias que nós temos dentro do Candomblé, agindo dessa forma. É insano. Mas a transexualidade existe e a gente, como sacerdote, a gente que tem pelo menos um quarto de cérebro, não estou falando dessas pessoas que escreveram aí ou pediram para alguém escrever, porque provavelmente quem falou isso só falou mesmo, tá? A latrina deles só funciona para fora e eles não devem saber sequer escrever. E depois bota o meu número aí na tela, se alguém deles quiser falar comigo, pode ficar à vontade. Comigo também, tá? Então, a gente vai falando sobre essas atitudes, são atitudes, quando a gente fala de sacerdócio, são atitudes medonhas, são atitudes cruéis, são atitudes repugnantes, porque a gente fala de gente que precisa ser acolhida, independente de sexualidade, independente de identidade de gênero, a gente fala de acolhimento. E uma casa de religião, uma casa de candomblé, deveria ter isso como missão em primeiro plano. Acolher, receber. Ah, mas uma pessoa tem uma confusão na cabeça dela por causa da sua sexualidade. Isso é um problema de ori, um problema de aceitação. Isso é uma questão religiosa. Ah, a pessoa tem um problema porque ela está se identificando como trans, mas ninguém sabe se isso pode ser fixo ou uma fase. Isso também é uma questão a ser vista pelo sacerdote. Agora, o que a gente falando desde o início da live? O sacerdote que é despreparado, que não estuda, ele está fadado ao fracasso. Então, você que é um sacerdote e que tem uma casa de candomblé e que você já falhou na sua vida, em todos os âmbitos da vida, procura entender o ser humano, procura entender as pessoas e as suas necessidades, sejam elas por questões de sexualidade, questão de autoaceitação, falta dela, e aí você vai conseguir acolher melhor, você vai conseguir entender melhor. Quando você entende o outro, você aprende a entender você mesmo. E aí, quando você é um sacerdote despreparado, quando você tenta entender o outro, você está se preparando como sacerdote. Você está se preparando como ser humano. Você está criando empatia. E isso só vai fazer bem para você. Porque se até hoje não bateu na sua porta um homossexual, um transexual, ainda vai chegar. E você vai ter que saber lidar com isso. Como meu irmão está aprendendo, como eu estou aprendendo, a gente está aprendendo todo dia, toda hora, todo instante. A gente não sabe como agir. A gente não sabia ontem, a gente não sabe hoje. Mas ontem teve um caso e você resolveu. E foi tudo muito bem. E cada caso vai ser um caso. Cada dia a gente vai ter que aprender um por um. Assim como o Milaifá diz, e cada dia vai ser um, a gente não vai conseguir usar como exemplo e o outro você agir da mesma forma, porque como o irmão falou, não é receita de bolo. Você precisa de um e o outro vai ter outro ingrediente. Então, para você, com as pessoas, aprenda a lidar com as pessoas. Respeite-as como seres humanos. Você cria empatia. A questão da transexualidade dentro da religião é o próximo passo.
a gente vai saber lidar? Não. A gente vai aprender. Nós vamos para uma pessoa, uma mulher trans. Ela nasceu menino e se descobriu mulher, e hoje ela tem documentação, é mulher. Então ela vem para a casa do axé. Ah, precisa fazer santo. Faça o santo. Ela é mulher, faça o santo dessa mulher. Ah, mas então eu posso botar ela como é que é, se ela não virar em santo? Não. Ela feita de santo. O orixá vai determinar o modo dela. Ou o próprio Urumilaifá vai revelar o destino dela. Mas, o posto de Eked é um posto para uma mulher, e uma mulher trans tem outras coisas a descobrir dentro da religião. Então, permita que as pessoas venham como pessoas, e só mais tarde vamos pensar em comparações. Quando você começa com as comparações, você começa julgando. Quando você começa julgando, você destrói a pessoa antes que ela consiga se sentir acolhida. Então, esqueça a sexualidade, esqueça a identidade de gênero, receba as pessoas como pessoas. Trate as pessoas como elas vão se sentir bem em ser tratadas. Se você chega num lugar e alguém fala que você é um cachorro, você acredita que é um ser humano, você tem que ser tratado como tal. E aí você consegue se colocar no lugar do outro. Então, a pessoa se vê como mulher, trate ela como mulher para se sinta bem, para que ela se sinta acolhida. Porque é o que ela é de fato. Se a pessoa é homem trans, ela é homem. Trate-a como ela é, como ela se vê. E a posição, a situação perante a religiosidade vai acontecer naturalmente. Meu irmão me conhece, gente, há muito tempo. Vocês não têm ideia do esforço descomunal que eu estou fazendo aqui, exatamente nesse momento, para ser educado. Meu irmão sabe. Essa é a grande verdade. Inclusive, teve um babalorixá também que mandou uma mensagem, chamado Pedro de Oxum, do Rio Grande do Sul. Eu não estou ouvindo o áudio dele. Está me ouvindo, irmão? Estou ouvindo sim, irmão. Pedro de Oxum, no Rio Grande do Sul, que ele disse que até me achava um homem muito inteligente, mas que após essa minha declaração, em favor ao respeito à identidade de gênero das pessoas, ele passava não mais me admirar, e que eu, com essa atitude, estou tirando de dentro das casas de Candomblé as famílias. E eu disse para ele o seguinte, e que eu só estava tomando essa atitude porque eu tenho um menino trans. Veja bem, primeiro, a resposta que eu dei para ele aqui na live foi a seguinte, e essa eu dando para todo mundo. O meu menino trans, meu príncipe, ele tem família. Ele tem pai, tem mãe. E todos os outros também fazem parte, são filhos de alguém, são esposos, esposas, são pais, são mães. Não nasceram da chocadeira. Né? O Pedro de Oxum, te mando essa resposta mais uma vez. E a sua admiração também não me importa. Isso aí que você já saiba. Não quero a sua admiração. E as famílias que não respeitarem, na verdade, as diferenças, também não quero essas famílias na minha casa de religião, na casa que, no momento, eu estou sacerdote, mas que no futuro vai ter um babalorixá trans. Viu? Um homem trans sentado na cadeira de babalorixá. Assim, só para deixar claro, que o meu é amado e tem família, viu? E é um ser humano lindo, especial, maravilhoso, como todo e qualquer outro. Tem uma outra moça que mandou uma mensagem aqui, essa é para a gente acabar de rir, porque você tocou no ponto. Fico emocionado. Toda vez que eu falo essas coisas. Érica de Lembá, da Bahia, ela fala assim, meu senhor, o senhor só pode estar de brincadeira.
um monte de travesti vestido de mulher. Só falta agora travesti virar requer, de sapatão virar ogã. O senhor quer muita liberdade. Olha essa. Então, quando a gente realmente está pendendo a balança para uma coisa negativa, as pessoas não se abrem para ver. As pessoas param para imaginar e ver determinadas coisas, irmão, quando elas sentem na pele. Eu queria compartilhar uma pequena parte da nossa história, minha e sua, aqui agora, já que a gente tocou nesse assunto, e você falou que você tem um filho trans. E aí, eu queria que as pessoas soubessem que o meu irmão estalou o dedo e falou, eu aceito e está tudo muito bem, muito bonito, e vamos que vamos. O meu irmão está em um processo para aceitação do filho e da sua posição dentro da religião de muitos anos. Ele vem absorvendo isso dia após dia e ele está aberto, um homem grande, inteligente, aberto a aprender. Ele está aprendendo com o filho dele desde o dia que o garoto nasceu. E vocês que estão fadados ao fracasso que vocês já têm nas suas vidas particulares, estão fadados ao fracasso dentro da religião, vocês são pessoas arcaicas de uma cabeça mínima, retrógrada e não estão abertos a evoluir. E toda a espécie, tá? Para quem é Darwin, vai estudar. Está sentenciado à extinção se não estiver aberto à evolução. E a gente tem que deixar claro também, né, irmão, que além de aprender todos os dias, que você me ajudou muito com isso. Saiba disso, né? Quantas e quantas discussões. Debatemos muito. Quantas perguntas eu te fiz, o quanto foi novo, né? E tudo é novo. Mas nós somos sacerdotes de Ori, não somos sacerdotes de sexo. Não existe ebó no culto iorubá que é feito na genitária de seu ninguém para mudar a vida daquela pessoa, né? Então, não importa que Ori bata na porta de um sacerdote de verdade, ele também saiu da casa de Adjalá. Ele também foi feito por Olodumare e ele merece culto como todo outro Ori, sem distinção, né? A diferença, ela já vem no indivíduo e ela é um espelho do que acontece na vida social de cada um. Somos todos pessoas diferentes, temos que respeitar isso. E fora disso, não tem assunto, não tem conversa. Na minha casa, a mulher trans vai se vestir de mulher e o homem trans vai se vestir de homem, sim, e pronto, e acabou. Perfeitamente. E na minha casa é exatamente a mesma coisa. A gente... E quem gostar, gostou. Quem não gostar, coma menos felicidade. Coma menos e felicidade. Irmão, vamos para a última perguntinha, para a gente não ficar chato nessa coisa e voltar naquela coisa do que está certo e o que está errado. Aí, voltando àquele nosso último tópico aqui, a gente já acaba a nossa live. A gente tem assunto para a vida inteira, viu, gente? A gente está conversando há décadas e até hoje não terminou o papo. A gente volta no papo de novo. A gente nunca que termina esse assunto. O dia que terminar, é capaz que se eu for primeiro, ele vai lá no Ilebaleiku para conversar com o Egum e vai ficar horas lá conversando com o Egum do Babacaros, ou etc. Né? Isso. Tem mais um tópico aqui. Facilita a vida. Espera aí. Tá na minha casa, canto no jeito. Você não tem casa. Ah, tá. A pergunta é de uma outra pessoa, não é um tópico.
Se eu não tenho casa aberta, babás, eu tenho necessidade de ter um monte de santo assentado? Vamos responder. Eu, particularmente, acredito que não. A menos que seja determinado que a pessoa vai precisar de alguma coisa na casa dela, mas isso vai ser um monte de bar. Agora, ter aquele monte de bar e manter na casa de candomblé, não mesmo. Eu também acho que não tem nenhuma necessidade. A resposta é curta. E agora aqui, ele fala assim, chama Jefferson. Ele fala assim, babá, vi um vídeo de um babalorixá da moda, foi assim que ele falou, né? Então eu estou repetindo aqui, estou lendo, não me culpe. Ele viu o babalorixá da moda. No babalorixá da moda, que o tema do vídeo é nem todo mundo tem necessidade de fazer santo. Fazer santo para quê? O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, eu vou dizer que realmente nem todo mundo tem necessidade de se iniciar no culto de orixá. Mas todo mundo tem necessidade de cuidar do seu ori. Isso não há dúvida. Então, eu já respondo o que esse babalorixá da moda aí falou com uma única palavra, sem fazer floreio. Você pode cuidar dos seus caminhos apenas cuidando do seu ori, cuidando de Exu, do seu Odu, sem precisar. Tem gente que não tem necessidade de se iniciar no culto de determinado orixá. E pode cultuar esse orixá a vida inteira sem ter necessidade de se iniciar. No passado, os candomblés do passado, e eu sempre digo isso, candomblés do passado, existiu muita gente que foi abiando uma casa, morreu abiando, 50 anos de abian, porque o orixá não havia chamado aquela pessoa para se iniciar. Então, você pode se cuidar sem necessidade de se iniciar, com certeza. Fala aí, irmão. Com certeza absoluta. Irmão, eu tenho certeza que você tem na sua casa, como eu tenho na minha, gente que foi abiando durante anos e que foi um bom filho, fiel, bacana, trabalhador, esforçado, humilde, fez santo, virou demônio. Acabou, é isso aí. Não acabou a live, não. Eu digo que acabou. Fez santo, acabou. Virou demônio. Mas é isso, acabou aí. E quando se trata dessa situação de algumas pessoas que verdade assim, e aí vira o demônio, o rumo, e aí sai da sua casa, acabou de falar, abre uma casa e já... Nossa! Eu passei por isso, não foi uma nem duas. Real. Um melhor abiã de todos os tempos se torna o pior omorixá de toda a história. É terrível. Não é verdade? Então, não há necessidade, né? Qual é a sua resposta sobre isso? Todo mundo tem necessidade de fazer santo? Como é que é? Todo mundo tem necessidade. E assim, como a gente vinha dizendo no tópico passado, irmão, a gente vem evoluindo, eu e você, não vamos falar de outras pessoas, eu e você, a gente vem evoluindo esses anos todos. Hoje, 35 anos depois, você 40 anos depois, hoje nós temos uma visão muito mais ampla, uma macrovisão, inclusive de jogo, da gente conseguir determinar melhor certas coisas e erros que nós cometemos no passado, hoje nós não cometemos mais. É só estar aberto a evoluir. E aí você vai aprendendo todo santo dia, todo santo minuto, todo instante da vida até o fim dela. Erros todos cometem, né? Somente as pessoas que a gente falou do tópico passado, pessoas novas, que estão com as suas casas agora, estão se sentindo abandonados. Hoje em dia, no passado, existia tão poucas casas de candomblé. Eu vou usar a palavra candomblé. Hoje, tem casa de candomblé caindo pelo ladrão. E nem todas essas casas têm ali referência, né? Referência. Existem muitos aproveitadores que abrem aí uma casa e saem fazendo as coisas tortas e à direita, mas não estão ligados a nenhuma família tradicional e não têm interesse de estar ligado a nenhuma família tradicional, porque pela quantidade de famílias tradicionais que existem no Brasil,
realmente não haveria necessidade de tanta casa assim. Eu acho que adeptos, sim, né? Quanto mais, melhor, cultuadores de orixá, mas tanto babalorixá assim, porque é complexo. Na minha época, 7 anos não era sinônimo de se tornar babalorixá. Não via por osmose conhecimento na cuia, não vinha por osmose no dia da obrigação para quem tomou cuia, para quem rodou Ibaxé, para quem fez qualquer coisa desse sentido direito. O direito não dava nenhum conhecimento via osmose. E as pessoas abrem hoje os templos sem nenhuma experiência, conhecimento, ou sequer uma assessoria do sacerdote mais velho. Não é isso, irmão? Meu Deus, eu estava nos 7 anos de um rapaz, meu amigo, eu nem conhecia o pai de santo dele, eu fui por causa dos 7 anos do menino. Eu cheguei lá, o moço, o tal do pai de santo que veio da Bahia, pegou um saquinho que tinha um jogo de búzio dentro, levantou na mão dele e falou assim: ó, seu jogo de búzio tá aí. Largue o emprego e vá viver. Vá trabalhar, jogar lá suas conchas, que essa é a sua vida agora. Eu falei, meu Deus, essa bicha é maluca. O rapaz tem uma empresa, o rapaz tem fazendo faculdade, tem vida, está prestando satisfação ao orixá dele. Ele não queria ser babalorixá. E o pai de santo dele falou: não, você está tomando 7 anos, a partir de agora você é babalorixá, tá aí seu jogo de búzios, esse é seu sustento. E daí o caboclo foi passar fome. E aí ele pergunta assim: toma ebó, toma o bori, dou obrigação e nada dá certo. É esse tipo de orientação. Quem é mal orientado não orienta ninguém. É isso daí. E a orientação que os pais de santo dão quando fala assim: ó, eu vou na sua casa raspar o primeiro, depois você se vira, você tem que caminhar com as suas pernas. Volta a dizer, o primeiro, irmão, o primeiro é manjar, vai lá e faz. O segundo é euá. Como é que ele vai saber fazer? Nunca viu, nunca fez, não sabe como é que faz, e assim vai largar. O pior não é isso. Quando tem essa orientação, é péssimo. E aqueles que nem sequer orientação perguntam aos seus sacerdotes, depois acabam reclamando da questão de ser marginais, e simplesmente sai fazendo e manda um convite para você: babá, pai, vem cá em casa que eu estou tirando iroco. A exemplo. É isso aí. Ave Maria. No meu caso, eu já digo, a primeira tapiocangada que ganha na cabeça é minha. Porque se vão tacar pedra, a primeira pedra que eu taco, a primeira que taca a pedra sou eu. A primeira coisa que eu pergunto é: ô, louco, da onde que você tirou o conhecimento para fazer esse orixá? Muitas das vezes, nem o babalorixá daquela pessoa tem aquele santo em casa. Aí eles vão lá e faz. Aí quer dizer, bateu palma na bunda da sereia, a sereia vem ensinar eles. É desse jeito. Então, são coisinhas, às vezes, que o tema do nosso bate-papo é o que está certo e o que está errado. Na verdade, cada um tem aí a sua visão do que é certo e o que é errado. Agora, o que eu acho é que as pessoas têm o direito de errar. Não têm o direito de persistir no erro. Aí é burrice. E todas as pessoas, antes de ser apedrejadas, elas têm o direito... antes de você apedrejar, na verdade, você deveria esticar a sua mão, oferecer a sua mão. Olha, vem cá, vamos fazer direito, vamos fazer a coisa quando há a oportunidade. Então, tem muita gente aí que cai na mão de algumas pessoas e que não tiveram essa oportunidade. Agora, tem gente que corre atrás também, né, irmão, de chancela, né? E não de sacerdote, né? Entende o que eu estou dizendo, né? Eles querem pedigree. Pedigree, né? E não de sacerdote. Pois entendam vocês. Deus, irmão, eu tive num candomblé uma vez, na casa de um amigo nosso já falecido, e aí tinha um rapaz assim conversando comigo, e aí o rapaz falou assim, o filho desse meu amigo me chamou e falou assim: ô pai Edson, eu vou chamar um rapaz para vir aqui conversar com o senhor,
e o senhor pergunta de quem ele é filho. Falei, tá bom. Sem saber de nada, o menino ajoelhou na minha frente. Falou, tudo bem com o senhor? O fulano falou aqui que o senhor estava conversando aqui, né? Eu falei, você é filho de quem? Eu sou filho de Babá Edson de Oxum, lá do Oxé Batistini. Falei, é mesmo? Ele falou, sou, o senhor deve conhecer meu pai. Meu pai é famoso. Eu falei, menino, é mesmo? Eu falei, você sabe quem sou eu? Ele falou, não. Falei, garoto, eu sou Babá Edson de Oxum, lá do Oxé Batistini. Aí ele falou, eu tava brincando, pensa, pai. Eu falei, meu Deus, ela é louca! Assim, com a maior cara de pau, irmão. Então, quando elas abraçam a loucura, elas são louca e meia. Irmão, eu estava fazendo uma pesquisa, só para complementar, porque esse caso você já me contou, eu achei bom, é bom para o povo. Estava fazendo uma pesquisa aqui em casa e eu achei 4 axé Opobaru Batistini. Ainda não entrei em contato, não, mas vá vendo por aí. E é por aí, tá vendo? E teve um que eu vi lá assim, axé Opobaru Batistini, né? No caso, ele está em Santa Catarina, escrito embaixo assim, fundador, Babacaso de Exu. Na página do cara. Olha aí que lindo. E os royalties? Eu quero receber os royalties, né? Porque meu avô deve estar, a caveira de vô Antônio deve estar se torcendo na cova, né? Se sobrou caveira de vô Antônio, né? Mas o egum dele deve estar sapateando. Deus. Por aí você vai vendo. Irmão, sempre bom a gente bater papo. Para o povo aí, pode não saber, a gente bate papo, fala todo dia. Quero te agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí, que é uma pessoa muito corrida. Está aí o telefone do Babá Edson, colocou aí? De contato do Babá Edson de Oxum, tá? Para iniciação de Fá, para iniciação de Orixá, Ebó, Bori, ele faz faxina, faz todo tipo de coisa. O Babá Edson tá para trabalhar, vem de Ancará. Lava, passa, caseia, chuleia. Chuleia, pode lava para fora. Lava para fora. E aí também tem um telefone de Babacaso de Exu, que a gente está aqui também para qualquer negócio. Somos diaristas, faxina em casa, ebó, voodoo e feitiçaria. Tudo que você necessitar, tá aí os telefones. Nós somos pessoas muito bem-humoradas mesmo e vamos sempre continuar sendo, irmão. A sua bênção, muito obrigado. Um cheiro para todos os meus sobrinhos aí, um beijo em todos e a sua bênção, viu, meu irmão? Axé, irmão. Oxum mesmo nos abençoe sempre, a bênção. Beijo para a família Opobaru. Adoro meus marimbondinhos. Beijo para todos. Boa noite e que Orixá, Ori, acima de tudo, nos ilumine para que continuemos sendo pessoas felizes. Oriu, Oritobi, Orium lá, Ori Alafiá. A benção, beijo. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.